Existe uma crise digamos assim, de mão de obra cabulosa atualmente, em todos os setores, eu acho. De restaurante, principalmente. Uhum. Imagina em umas condições de trabalho que a pessoa não está à vontade. Então, assim, a arquitetura tem que olhar para todos os lados, assim, sabe? E é o que a gente Deve vem ser tentando muito fazer. legal, aquelas inspirador, eu quero fazer arquitetura. Porque você imagina, você senta com o povo da cozinha, com É o isso aí, bar, é isso aí. A gente aprende O assim todos barman. os dias, gente. Não, É incrível. legal. para otimizar mesmo Super. e ser mais assertivo no processo produtivo ali. Com Muito certeza. legal. Tem muita gente que se nicha, né, e que trabalha, eu trabalho só com arquitetura residencial de interiores, ou as pessoas que fazem só construção de residências também. E tudo certo. Mas assim, gente, Deus me livre fazer a mesma coisa pro resto da Deus vida. me livre. Eu sou Deus me livre. aquariana, eu gosto de fazer coisa diferente, entendeu? E passear por todos esses nichos é muito gostoso. Tem um dia que a gente tá aprendendo sobre café, né? A gente fez a Boêmia, que é uma cafeteria aqui em Juiz de Fora. A gente fez o Spotza, que é uma pizzaria, e a gente aprendeu sobre aquele universo. E aí a gente faz Os potes do Alto Espaço vocês fizeram? Isso. Isso, Os dois, a pizza e o Não, hambúrguer? a gente Só fez a o pizza. da pizza, que é o Isso, diferente. da É pizza. muito bacana lá. Ah, que legal, que bom que você Lá é uma gosta, bicho, casinha obrigado. antiga, super É. bacana. Olha, é muito bacana. Já É. foi lá? Não, não fui. Vai lá comer uma pizza bem legal. Aquele forno foi um transtorno desgraçado pra entrar. Valorize ele, olha ele lá quando você for falando. Cara, a obra tava pronta. Eu vou chegou chegar o pro forno, dono e cara. falar assim, que forno fantástico! Fala isso. Custa 40 Ele mil vai reais falar aquele forno. É mesmo? É, E a pizza é top. Mas o ambiente é muito bacana. Ah, hein? que bom que você Mas gosta, aí cara. Mas o que aconteceu. foi desafiador? Conta pra gente. É que era um forno muito grande, muito pesado, com transporte muito difícil, né? Eu tô te Então, falando, olha só o tipo de. Acho que você entende o tipo de arquiteto que a gente é baseado nesse tipo de conversa. Exatamente. Sabe? Eu já tô Porque, sacando. É, Você a falou assim, gente- é difícil, cara, a mas gente dá é do canteiro, bicho. A gente quer estar ali perto do que tá acontecendo. Então, basicamente, o que aconteceu ali foi não sei se foi um atraso, um adiantamento do forno, da chegada do forno, que chega de muque, cara. É. Chega de guincho ali. Então, aquela basicamente. ruazinha apertada. Puta, basicamente, fechou a rua, Aham. não teve que fechar formalmente, mas não dava pra ninguém passar. a com parede ninguém da parado ali. cozinha tem uma meia parede que só foi construída depois que o forno entrou. Pra tirar ele, Exato. ele de lá hoje tem que demolir essa parede, Tem que porque ele é desmontar muito a casa. grande. Bicho, a gente teve que quebrar um pedaço da fachada pra ele entrar, porque ele é um forno que ele tem um selo Vero Napolitana, assim, né? Pra pizza sair de acordo com as expectativas, tem que usar esse forno, que é baseado lá enfim, em Nápoles, na Itália e tal. Então, assim, ele tem uma super especificidade e de uma dimensão também específica que a gente havia calculado, mas ele parece que teve uma pequena modificação que não coube, bicho, não entrou. E aí teve que quebrar um pedaço do pórtico, assim, de acesso, a obra pronta, a casa limpa. Aí começa a guerra do forno lá e, enfim, essas coisas eu acho incrível. Uhum. eu E acho aí que- no mês seguinte, Que é do um canteiro ano mesmo. depois, Pô, a é gente tá fazendo animal, agora cara, eu acho animal. Pode falar. Não, Desculpa. falando que aí um dia a gente tava vendo forno e aí agora a gente tá fazendo um salão de cabeleireiro, né? Que é o salão da Jael, não sei se vocês conhecem. Conheço. Mas é um salão enorme, a gente fez agora e é um mundo que o Aquiles não conhecia, Nossa. né? Ele tava lá entendendo. Pude contribuir pouco, inclusive, né? Ele falou, nunca vi tanta loura junto. Né? Cara, não, na verdade, quando a gente entrou, cara, Tem que fazer uma parede que rapaz, faz o acho contraste. que você teria sentido a mesma sensação que eu tive. São 45 mulheres atendendo, Uhum. consequentemente, 45 pessoas sendo atendidas. 90 mulheres. Bicho, 90 loiras. mulheres. Loucura, Tem loucura. uma parede meio azul, assim. Rapaz, não, sei lá o que aconteceu, eu sei Tem que... só o Gui, que é o único homem É do verdade. salão. Então, assim, eu nunca tinha vivenciado esse universo. Então, assim, é um universo de muito excesso, no sentido de muita gente falando ao mesmo tempo, né? Muito processo acontecendo, gente circulando. Então, foi uma aula sobre uma área que eu jamais esbarraria na minha vida, sabe? E isso me é muito, muito, de muita felicidade, assim. Eu acho muito gostoso trabalhar com isso. Além da estética, né, do salão, tem alguma otimização de espaço, justamente por ter Super. muita pessoa falando, lava cabelo, pinta aqui? Sim. Tem todo um... Vocês têm que estudar isso para certeza. criar o processo? Sim, com certeza. Eles passam pra gente, né? Eles têm muitos anos de. Quantos anos? Acho que 40, Acho que né? 40 É, anos, que- uma coisa assim. São eu muitos ia fiscar anos. 500. São eu muitos entendo por anos. gente. A Jael já existe, É. ó. E aí ela passou pra gente, né, todas as especificidades, o que funcionava e o que não funcionava no salão atual. Então a primeira coisa foi lá entender isso, ó, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Entender a especificidade de cada área. Então tem a área lá da progressiva que tem que ser ventilada, então tem que estar isolada, tem a área da noiva, tem a área das manicures, aí ó, Você vê como eu pude lavatório. contribuir, né? É, Super acertado. podendo. Nossa, São a três. sua cara, você saiu pintando o cabelo. Mas eu pelo menos fiquei muito amigo do sócio, a gente fuma charuto, hoje é ótimo. Olha aí. E lá foi uma obra que a gente acompanhou
acompanhou, assim, assiduamente, eles confiaram muito no nosso trabalho, então a gente tinha visitas semanais. A gente acompanha todas as obras, mas às vezes, algumas obras a gente tem uma visita mais esporádica lá. Tinha semana que a gente ia 3 vezes na semana Era necessário. marcado, às vezes 2, mas a gente estava lá o tempo todo, à frente de todas as decisões junto deles, né, que confiaram na gente o tempo todo. Então, assim, é até uma outra questão que a gente acha muito importante. A gente não termina nosso trabalho quando a gente termina o projeto. A gente termina o nosso trabalho quando o espaço está pronto. Como eu falei lá no início, a arquitetura é objeto construído, né? Enquanto tá ali no papel, tá, tudo é possível no papel, né? Ali no nosso 3D dá para fazer qualquer coisa. Mas vamos viabilizar isso, bota isso lá, executado, do jeitinho que foi sonhado pelos proprietários, com acabamento bom. Vai fazer isso dar certo. É muito difícil, gente. São Dentro do muitas orçamento. pessoas. Às vezes Sim. você tem 60 fornecedores ou mais envolvidos numa obra. E gerir isso tudo não é fácil, né? Então a gente só finaliza quando a obra acaba. E quando a gente vai lá, a gente fotografa, né, faz ensaio profissional, né, de todos os nossos projetos isso e a aí. gente só encerra quando Esse as fotos estão Esse é um prontas. ponto que a Tainara falou que eu acho que talvez tenha sido um dos... Gente, 10 anos de empresa é pouco tempo. A gente é muito jovem, mas talvez tenha sido um dos pontos que, de fato, trouxeram uma novidade, um frescor, assim, para pelo menos a nossa geração, né, que formou com a gente, que foi essa preocupação com pós-entrega, que é de levar um fotógrafo, de levar uma galera da produção, para deixar a coisa toda, pô, lindona, para você tirar umas fotos incríveis e tal. E aí sim, né? Porque é o que sobra do seu trabalho no final, enquanto arquiteto, né, gente? Senão ia sobrar um monte de papel, que é projeto. Mas é a visão do negócio. É que você falou que vocês têm desde o começo. Quer entender que é negócio. Sim, tem que E vocês trazer precisam novos vender a trabalhos. ideia. É, E exatamente. vender as ideias que vocês tiveram, né? Exato, Exatamente. porque o comercial eu ainda posso te falar, olha, eu fiz a pizzaria, vai lá conhecer, você vai sentar lá. E os residenciais, como Não que dá. eu... O seu que arquiteto voltou na sua casa? Depois? Não vou comentar sobre isso. Exato. E talvez assim, talvez Vou nem perguntar pra nem pela Carol. relação ruim, mas, cara, quem vai na sua casa é sua família e seus amigos. É isso aí. Entendeu? E essa é uma coisa que a gente Essa também. otária. Desculpa. Ela fica me sacaneando com isso. Toda vez que a gente vai falar de obra aqui, pode vir um engenheiro, um arquiteto. Ela ou... Ela vem pentelhar com isso. É só porque. Tomou um esporro Você do arquiteto dele. Nada disso. Nada disso. Desculpa ter te interrompido, tá? A gente só pode contar pra Desirê. Se você contar, já era. Ah, tá. Você tá no caderno dela. Você não guarda, você quer que eu guarde? Tá no caderno dela. Você não guarda. Agora, qual foi a obra mais desafiadora de vocês, o projeto? É. Eu acho que a gente vai talvez discordar, mas talvez a nossa primeira. A gente teve a oportunidade muito cedo de trabalhar com uma grande empresa do setor da saúde aqui no Brasil todo. Eu não sei se pode falar marca. o nome aqui. Pode falar. A gente trabalhou tudo, uns eu tô anos com a curiosa. Unimed. E a gente era Unimed? muito. E a gente era muito virgem, assim, na época, sabe? No sentido. De todos os sentidos possíveis, assim, de lidar com canteiro de obra enorme, com fornecedores, com grana alta. E obras de equipamento de saúde Cara, são loucura. muito É, difíceis. loucura, bicho. Foi loucura. E lá não foi nem desafio em termos de projeto. Os projetos eram projetos muito grandes, mas nada Objetivos, assim, assim. Só que nisso que o Aquiles comentou, né? Equipe muito grande, obras muito grandes, que lá também a gente fazia acompanhamento completo, era a agenda certa das nossas visitas, né? Aí sim foi desafiador. Às vezes eu passava 2 horas no telefone discutindo Eram obras ali questões, né, com o responsável lá, contrato, ou e-mails e atrás de e-mails. Então, assim, muitos processos envolvidos. Então, lá, concordo, foi muito desafiador. Eu acho que foi a escola, assim. Lá a gente lidou com situações que depois eu falei, puta, eu acho que eu sei fazer quase qualquer coisa O depois. prédio da Unimed. Não, a gente. Olha que loucura. A gente só rolou essa oportunidade de trabalhar com eles. Porque na época que o hospital da Deusdedit Salgado estava sendo feito, todos os arquitetos contratados da Unimed, né, que trabalham para a Unimed, estavam. Eles têm uma equipe de arquitetos, obras, não sei se ainda tem, mas pelo menos tinha uma equipe contratada, só que estavam todos no Todos hospital. ocupados, porque aquilo lá é uma obra faraônica, bizarra, gigante, né? E de fato todo mundo tinha que estar de perto lá vendo a coisa acontecer. E aí surgiram novas demandas de outros setores da empresa que a gente foi, enfim, acabou participando de uma concorrência ali e ganhamos, assim, conseguimos entrar. Ali, né? E dessa primeira eram mais 6, assim. Então a gente Então, a ficou gente muito conseguia- tempo com eles com obras grandes. Porque eles têm nessas
unidades Unidade de espalhadas, atendimento. e também tem o espaço corporativo deles, que é lá no Alberganime. Aí a gente fez o corporativo, que era o 20... Não, mentira, primeiro a gente fez uma clínica médica no andar inteiro ali do Alberganime, que era o 24. Aí a gente foi e fez o 25, que era o corporativo. Aí a gente foi e fez a loja. Aí depois a gente foi e fez uma outra unidade. Então a gente foi pingando ali nisso, a gente ficou muito tempo e eu acho que foram 7 projetos grandes assim com eles. Não, Então foi uma foi bem oportunidade legal. muito boa e uma grande escola.